Boa noite a todos. É com muito prazer que os recebo aqui neste nosso webinar, que vamos começar hoje, agora. Deveria estar aqui no meu lugar o Dr. Jorge Barroso Dias, infelizmente por questões pessoais não pôde estar e, portanto, eu vou representá-lo aqui neste webinar em que vamos recordar e rever os temas que foram premiados no 15º Fórum de Medicina do Trabalho, que decorreu em 2019, já há bastante tempo. Infelizmente a pandemia trocou-nos as voltas e não conseguimos ainda repetir, mas temos que recuperar este trabalho que foi feito e que merece ser recordado, relembrado e, sobretudo, valorizado, uma vez que durante a altura da pandemia isso não pôde ser feito. E, portanto, agradeço a vossa presença todos aqui nesta sessão e, sem mais delongas, vamos iniciar a primeira comunicação oral, que é o prémio para a melhor comunicação oral, precisamente, sobre o stress ocupacional, absentismo e acidentes de trabalho numa unidade local de saúde. Este trabalho vai ser apresentado por Tiago Brito, que é um médico especialista de medicina do trabalho, já especialista de medicina do trabalho, e que nos vai então a fazer a apresentação desta comunicação. Muito obrigada, Tiago Brito, e aguardamos então esta comunicação. Olá, boa tarde a todos. Vou tratar de compartilhar então esta apresentação. Portanto, este trabalho foi apresentado como comunicação oral no último Fórum Nacional, já há bastante tempo, como todos sabemos. Aborda a temática do stress ocupacional, absentismo e acidentes de trabalho, portanto, enquadra-se na área dos fatores de risco psicossociais, que são considerados fatores de risco emergentes, são um tema que continua a ser muito atual, em particular a área do stress ocupacional, que tem sido largamente debatido. É considerado, em termos genéricos, um contexto particular no qual as capacidades do trabalhador são ultrapassadas pelas exigências do próprio ambiente de trabalho e resulta numa reação de mal adaptação, com um impacto quer no bem-estar e na saúde física e mental do trabalhador, como também na própria organização, nomeadamente em termos de diminuição da produtividade, aumento do absentismo e presentismo laboral, diminuição no caso particular dos profissionais de saúde, da qualidade de prestação de cuidados. Este trabalho pretendeu caracterizar a percepção de stress ocupacional nos colaboradores da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, identificar as fontes de stress ocupacional e estudar a associação entre stress ocupacional, absentismo e acidentes de trabalho. Destaco que este trabalho esteve integrado num projeto de investigação mais alargado, em parceria com o Serviço de Psiquiatria da nossa Unidade Local de Saúde e com a Escola de Psicologia da Universidade do Minho, no qual estudamos quer o stress ocupacional, quer o burnout nos profissionais de saúde. Foi um estudo observacional transversal que foi dirigido a todos os colaboradores da Unidade Local de Saúde, quer da área dos cuidados de saúde primários, quer da área hospitalar. Os dados na altura foram recolhidos em 2019, através de um questionário online, anónimo, que incluía variáveis sociodemográficas e profissionais e também ferramentas validadas, neste caso particular, o questionário de stress nos profissionais de saúde. Este questionário está validado para a população portuguesa e permite-nos avaliar quer a percepção de stress ocupacional a nível global, quer alguns potenciais fontes de stress, alguns fatores indutores, como as questões de lidar com os utentes, a sobrecarga laboral, as questões de carreira e remuneração, as relações interprofissionais e os problemas familiares. Em termos estatísticos, usamos para tratamento o programa SPSS, na altura a versão 25,
Neste trabalho em particular, recorremos ao teste QI quadrado e assumindo um nível de significância de 5%. Em termos de resultados, tivemos uma participação bastante importante neste estudo, 689 profissionais, sendo a grande maioria enfermeiros, também traduz a população que temos, seguidos de médicos e em menor escala assistentes técnicos e assistentes operacionais e obviamente outras categorias, mas muito menos representativas. Em termos sociodemográficos, destacaria aqui alguns aspectos, nomeadamente a questão do sexo, 80% do sexo feminino, à semelhança também da amostra de trabalhadores, dos nossos trabalhadores. Em termos etários, a média etária aproximava-se dos 45 anos, ou seja, grande maioria na faixa dos 41, 50 anos, adultos de meia idade. Em termos de área de trabalho, aproximadamente 70% trabalhava na área hospitalar. Relativamente aos anos de exercício de profissão, a grande maioria, 47%, tinha mais de 20 anos de trabalho, portanto, trabalhador já com larga experiência, e em termos de horários de trabalho, a maioria, 60%, trabalhava em horário fixo. Avaliamos a percepção das condições de trabalho, uma questão que foi subjetiva, mas que nos permitiu ter uma noção da percepção dos trabalhadores, sendo que a grande maioria considerava as condições de trabalho razoáveis, seguido de um número muito importante que considerava as condições de trabalho más ou muito más, e apenas 4% muito boas ou excelentes. Esta percepção de piores condições de trabalho ocorreu mais frequentemente nos trabalhadores da área hospitalar e naqueles que desempenhavam trabalho por turnos rotativos. Comparando as condições de trabalho e o absentismo ao longo do último ano, em relação à data da aplicação do questionário, verificamos que há uma associação estatisticamente significativa entre piores condições de trabalho e maior absentismo dos trabalhadores. Relativamente ao stress ocupacional, que foi o principal objetivo do nosso estudo, observamos que 63,7% dos trabalhadores consideraram que a sua atividade profissional era geradora de bastante ou de elevado stress. Dissecando as fontes indutoras de stress, verificamos que, independentemente das categorias profissionais, os principais fatores motivadores foram a sobrecarga laboral e a falta de perspectivas no desenvolvimento da carreira profissional. Como disse, foi transversal a todas as categorias profissionais. Em termos de associação com outros dados, não encontramos associação estatisticamente significativa em relação à idade, ao sexo, à categoria profissional ou aos anos de exercício de profissão, mas encontramos uma associação com o horário de trabalho e, ao contrário do que seria de esperar, verificamos que os trabalhadores que desempenhavam funções em horário fixo apresentavam uma percepção de stress ocupacional mais elevada. Dissecando este nosso achado, podemos justificá-lo com várias formas, entre as quais, desde logo, o facto de a amostra ser heterogénea no que se refere ao sexo, à idade e à presença de filhos menores. Ou seja, os trabalhadores que tinham horário fixo eram, sobretudo, e de forma estatisticamente significativa, mulheres com mais de 40 anos e com filhos menores. Portanto, depreende-se daqui que seriam trabalhadoras, sobretudo, com mais responsabilidades familiares e, possivelmente, maior dificuldade na conciliação entre família e trabalho e, daí, eventualmente, maior stress ocupacional. Por outro lado, também temos que ter em linha de conta o chamado efeito healthy worker, ou seja, os trabalhadores que tinham situações de mal adaptação ou que apresentavam patologias ou outras situações que contraindicavam o trabalho por turnos, deixaram de o fazer
muitos até por interferência e por orientação da saúde ocupacional, passaram a trabalhar em horário fixo e adaptaram-se melhor e percepcionaram, assim, menos stress. Relativamente a outra das questões do nosso estudo, o absentismo reportado ao último ano, verificamos uma taxa de aproximadamente 25%, com uma mediana de 8 dias perdidos, sendo estatisticamente superior nos trabalhadores com uma idade superior a 40 anos, naqueles que eram acompanhados por psiquiatria, nos que usavam psicofármacos e também nos que consumiam substâncias para lidar com o stress, nomeadamente tabaco, álcool ou drogas. Relativamente aos acidentes de trabalho, constatamos que 7,8% destes trabalhadores tinham tido pelo menos um acidente de trabalho ao longo do último ano, sendo que a grande maioria deles se relacionou com lesões musculoesqueléticas. Mais uma vez, verificamos taxas superiores nos indivíduos que usavam psicofármacos ou consumiam substâncias para lidar com o stress. Fazendo agora a relação entre stress ocupacional, acidentes de trabalho e absentismo, ao contrário do que nós esperaríamos, verificamos que os indivíduos que apresentavam uma percepção de stress superior não faltaram mais, nem tiveram mais acidentes de trabalho. Destaco aqui que nós avaliamos uma percepção de stress e que é uma medida subjetiva e que condiciona certamente a relação que estamos aqui a estabelecer e que neste caso não encontramos. Para finalizar, destaco mais uma vez os números que encontramos, que são números muito importantes e relevantes no âmbito dos nossos trabalhadores, desde logo a percepção de stress elevado de 63,7%, o absentismo ao longo do ano, que se aproximou de 1/4, e a percepção de condições de trabalho más ou muito más, que se aproximou de um terço dos colaboradores. Estes são números para refletir e para estudarmos enquanto saúde ocupacional, e foi o que fizemos, porque só conhecendo é que podemos intervir e desenvolver estratégias que possam ser dirigidas e adaptadas a cada situação. Contemplando sempre a multidisciplinariedade da saúde ocupacional, envolvendo, em particular neste caso, médicos, enfermeiros e psicologia ocupacional, que também nós temos como um gabinete específico no nosso serviço. Destaco ainda que este trabalho foi, obviamente, realizado pré-pandemia. Nesta altura estamos a desenvolver esforços para repetir a avaliação e comparar os dados e perceber o que é que aconteceu a nível dos nossos trabalhadores nestas medidas de stress e de burnout especificamente, burnout não aqui abordado, mas também abordado na altura, no trabalho global ao longo destes últimos anos. Esta foi a bibliografia utilizada e da minha parte é tudo. Muito obrigado pela vossa atenção. Estou inteiramente ao dispor para qualquer questão. Obrigada pela excelente apresentação que fez. O trabalho é extraordinariamente importante e até parece premonitório em relação àquilo que aconteceria depois, não é? Na pandemia e no stress. Queria lembrar a todos que podem fazer perguntas no chat. Nós vamos fazer já a discussão desta comunicação e, portanto, se quiserem fazer perguntas, por favor, sintam-se livres de fazer no chat. Eu gostava de fazer já uma pergunta ao Dr. Tiago, ou duas. Uma é, a partir deste trabalho, qual lhe parece que tenha sido o impacto do excesso de trabalho que aconteceu na pandemia, tendo em conta esta avaliação que fez? E, por outro lado, se esta avaliação que fizeram já deu lugar a algum tipo de atitude corretiva, digamos assim, ou algum programa que vise, enfim, alterar este panorama que nos mostrou. Muito bem, obrigado pela questão, que é
com certeza muito pertinente. Claro que este trabalho foi interessante em termos de timing e para a aplicação de medidas, foi ingrato ser já perto da pandemia, porque nós obtivemos os resultados no final de 2019 e depois fomos logo, passado pouco tempo, invadidos com este problema e limitou um pouco a situação. No entanto, nós, aqui ao contrário do que esperávamos, verificamos que a nossa população, embora sendo muito heterogénea, quer em local de trabalho, quer em profissões, quer em idade, apresentava padrões muito similares, quer na percepção de stress, quer nas fontes indutoras de stress, o que para nós foi um bocadinho uma novidade, porque esperaríamos a partir de encontrar alguns núcleos, alguns clusters de situações mais particulares, que não foi o caso. Encontramos a associação com o horário de trabalho e mais trabalhadores em horário fixo, com maior percepção de stress no global e que nos motivou uma maior atenção, nomeadamente à área dos cuidados de saúde primários, que à partida pode ser enquadrada como uma área menos indutora de stress, atendendo ao horário, na organização de turnos e às situações laborais. No entanto, dissecando e abordando essas questões, percebemos também que há outros fatores que contribuem e que são uma população muito atingida também. E, portanto, nós, no âmbito do Gabinete de Riscos Psicossociais, exigimos algumas ações de formação, principalmente esses grupos dos cuidados de saúde primários, para tentar também enquadrar melhor a situação em concreto e alertar os profissionais e desenvolver estratégias de resolução desses problemas. Gostaríamos de fazer ainda mais, mas a pandemia limitou-nos bastante, para ser sincero. Eu acho aqui muito interessante esta conclusão de que a percepção do stress não se relacionou nem com absentismo, nem com acidentes. A pergunta é assim, o que é que está aqui mal nesta percepção de stress? Será que nós temos uma percepção de stress muito... ou haverá aqui alguma coisa que falta medir? Esta é uma questão que eu também, ao longo da apresentação, já tentei alertar e é um viés da maneira como nós também fazemos os estudos, não é? Isto realmente é uma percepção, é um dado subjetivo e possivelmente os trabalhadores que têm uma percepção e um conhecimento maior e mais detalhado da sua situação, provavelmente já tomaram até medidas, quer seja mais no âmbito da saúde e procurar apoio, quer no âmbito laboral alertaram para o problema e então a situação foi já minimizada. Portanto, a percepção é sempre muito relativo e o que nós vemos é que muitas vezes, até em consulta, o que parece os trabalhadores não reportam, mas dissecando, afinal, há coisas que estão ali escondidas, entre aspas, e que se nós dermos tempo e oportunidade, acabam mesmo por demonstrar as situações. Portanto, percepção deve-se avaliar assim, mas não só, deve-se ter também uma avaliação mais individualizada e caso a caso, porque muitas vezes a resposta a uma pergunta não traduz tudo, como é óbvio. Mas eu agora sou um bocadinho mais provocadora, que é assim, será que esta percepção de stress, que é percepção, obviamente, não corresponde a uns... Vamos lá ver, o trabalho implica sempre alguma preocupação, etc, 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 etc. Mas é normal, não é? É normal que isso aconteça. Portanto, será que esta percepção de um peso excessivo de trabalho é só uma percepção que pode não corresponder à realidade? Só que esta percepção pesa nas pessoas. O que é que eu quero dizer com isto? O facto da pessoa achar que aquele trabalho é muito complicado, é muito pesado, é muito intenso,
eventualmente, até nem sendo, não faz com que o trabalho seja pesado, mas faz com que no fim do dia a pessoa chegue a casa com a sensação de peso, não é? Que se calhar não corresponde à realidade. Ou seja, se o trabalho não poderá ser neste aspecto de desconstruir esta ideia de que há imenso stress, não sei. Isto é um bocadinho provocatório, mas eu acho que. Sim, mas acho que é uma perspectiva que também faz sentido. Ou seja, em tudo, não é? Obviamente a visão de cada um é muito pessoal e particular. E nas mesmas condições cada um reage à sua maneira. De certeza que alguns destes que até percepcionaram mais, se calhar o facto de terem maior percepção e de acharem que o trabalho possa ser mais difícil, também os levou se calhar a prepararem-se mais, não sei, a estarem mais atentos e com mais atenção e evitarem alguns acidentes, por exemplo. Porque, por exemplo, um caso particular e em concreto dos profissionais, nós vemos muitos acidentes de trabalho no âmbito das picadas, em dois grupos principais, querem trabalhadores mais inexperientes, não é? O típico interno, o geral, que vai fazer uma gasometria e que não tem ainda a prática suficiente e que pode cometer um erro, acontecem casos desses, mas também acontecem muitos, e possivelmente aí nem sequer reportados, dos trabalhadores com muitos anos de experiência e que acham que aquilo é muito simples, não é? E que fazem a gasometria sem luva e enquanto estão a conversar com o colega e que se picam e reportam alguns, outros nem tanto, e também temos aí um grupo muito grande. Ou seja, isto era para dar um exemplo do que o que nós achamos do trabalho também, no fundo, vai levar a que tomemos algumas medidas, algumas até que se revelam positivas e nos permitem adaptar às exigências do trabalho em si. Posso só mencionar um pequeno ponto? A questão do Tiago ter encontrado uma associação entre stress e a carreira não é inocente, não é? Ou seja, as pessoas precisam de trabalhar porque precisam de dinheiro. Se o salário não é bom, as pessoas faltam menos. Isto também é transversal a quem tem part-times, faltam menos. Não fui avaliado dessa questão, tudo bem, mas nota-se sempre isso. Quem tem part-times ou realmente precisa desse dinheiro que oferece ao final do mês tem tendência a faltar menos. É só isto. Se concordam ou não, se veem isso ou não. Sim, isso é uma situação que na prática vamos vendo. Aqui a questão prendia-se sobretudo com as perspectivas de evolução e de melhoria da carreira. E a maioria realmente achou que isso era um fator indutor de stress, além tal como a sobrecarga de trabalho, achou que era um dos principais fatores, mais do que as relações interpessoais, mais do que até a dificuldade de conciliação família-trabalho, relevaram sobretudo esses dois fatores. Não sei se mais alguém quer fazer perguntas ou comentários aqui no nosso painel. Ainda não temos perguntas, mas se quiserem algum dos outros colegas fazer alguma pergunta. Se não, então, muito obrigada, Dr. Tiago, foi uma excelente apresentação. E passávamos agora para a próxima apresentação, que é o prémio para o melhor póster, que é o estudo de 15 anos de doenças profissionais em ambiente hospitalar. Vai ser apresentado pelo Dr. Daniel Silva Melo, que é médico também, especialista em medicina do trabalho, e que nos vai apresentar este póster que foi premiado como melhor póster do 15º Fórum. Olá, boa noite a todos. Vamos já passar para a apresentação. Muito bem. Portanto, o póster consistiu na avaliação de 15 anos de participações de doenças profissionais num ambiente hospitalar. As doenças profissionais têm um grande impacto no trabalhador, na empresa e na sociedade, repercutindo-se tanto na qualidade de vida, na saúde, na produtividade
no absentismo. A sua prevenção exige sempre a investigação e análise dos novos casos e o controle dos riscos nos locais de trabalho para evitar ou minimizar a exposição de outros trabalhadores, mas também depois para adaptar o trabalhador ou permitir a sua mudança para determinar a exposição aos fatores que provocaram essa doença. O objetivo deste estudo foi analisar, como já disse, as doenças profissionais participadas por um serviço de medicina do trabalho no setor hospitalar da região centro de Portugal, entre 2004 até 2018. Para isso, foram avaliadas as participações das doenças profissionais e as notificações da decisão por parte do Departamento de Proteção contra os Riscos Profissionais, com recolha e análise de dados sociodemográficos, o tipo de doença foi participada, as datas da participação, mas também da notificação da decisão final e a incapacidade permanente parcial atribuída. Portanto, o Serviço de Medicina do Trabalho, neste período, participou de 130 doenças profissionais que atingiram 84 profissionais, trabalhadores, em que a maior parte destes trabalhadores era do género feminino, que também vai um bocadinho no sentido da população que é a população trabalhadora do hospital, em que o grupo etário mais atingido foi os 50 e 59 anos, principalmente o grupo profissional de assistentes operacionais, e o serviço que com maior incidência foi os serviços médicos e seguido dos serviços de apoio. Durante as 130 doenças profissionais participadas, 86 viram concluído o seu processo de certificação, ou seja, obtiveram uma resposta por parte do DPRP num período médio de 610 dias, havendo um desvio padrão de mais ou menos 332 dias. Enquanto os restantes casos, 22 aguardam a convocatória para essa avaliação, para essa certificação, 11 aguardam a notificação da decisão, e outros 11 ou faltaram à convocatória ou nunca entregaram a participação, na Segurança Social para seguir para o departamento. As doenças provocadas por agentes físicos foram as mais participadas, principalmente as relacionadas com a sobrecarga das estruturas tendinosas, peritinosas e musculares, seguidas das doenças infecciosas e parasitárias, especialmente pela tuberculose, e as doenças cutâneas. Os 86 casos concluídos, que viram o seu processo concluído com o DPRP e receberam a resposta final, 49, ou seja, cerca de 57%, foram certificados como doença profissional, em que receberam uma IPP de 5,17%. Em suma, os resultados obtidos são consistentes com a tendência nacional descrita pela ACT à data de 2000, no relatório relativamente a 2018, em que havia uma preponderância pelas doenças provocadas por agentes físicos, principalmente relacionados com a sobrecarga de estruturas tendinosas, peritinosas e musculares dos membros superiores, com maior incidência no género feminino. Porém, na nossa amostra, verificou-se uma prevalência muito importante das doenças infecciosas que refletem o risco biológico associado aos cuidados de saúde e, por fim, constatou-se que o processo de certificação foi bastante demorado e o resultado foi maioritariamente comunicado ao Serviço de Medicina do Trabalho pelo trabalhador, ou seja, o trabalhador ou o Serviço de Medicina do Trabalho tentaram estabelecer uma comunicação em que pudéssemos recolher alguma desta informação que foi demonstrada neste estudo, por ausência da informação direta por parte do departamento. Pronto, obrigado, e no fundo foi isto. Eu fiz isto já vai quase com 4 anos. Estou aberto a alguma questão, espero um momento. Já foi há 3 anos, já foi há algum tempo. Quer fazer alguma questão? Isto agora está completamente mudado, agora as participações por Covid-19 é o que reina no nosso serviço. Uhum. Pois eu não, portanto, as participações correspondem exatamente àquilo que é expectável, não é? De facto, são mais as doenças musculoesqueléticas. Exatamente. Repara ali uma questão que é transversal, que é, apesar das doenças respiratórias, nomeadamente a asma, não serem as doenças mais prevalentes, doenças profissionais mais prevalentes, o que é verdade é que a resposta a este tipo de posta de doença profissional geralmente é arrastada e muitas vezes indiferida. É uma área que eu conheço, não sei se vocês têm alguma experiência, se têm alguma
o nosso serviço participou uma hiperreatividade brônquica num carpinteiro do hospital, mas que a resposta foi indeferida. Ou seja, apesar de realmente haver uma espirometria compatível e uma história compatível da exposição continuada no tempo, e até tivermos um ataque, já mostrava algum tipo de bronquiectasias num senhor que nunca fumou na vida, nem tinha nem história familiar de qualquer tipo de patologia do género, foi indeferido. Pronto, realmente também ele nunca abandonou o tipo de trabalho que teve, nem tem uma grande capacidade no seu dia-a-dia. Agora, o que nós temos bastante é tuberculoses. Agora, não é que nós tenhamos as tuberculoses nestes anos, a maior parte é com algum tempo entre a doença e o tratamento que foi realizado e depois a participação e a certificação. Houve algum período de atraso. Alguns até são antes do serviço existir, claro. Uhum. Mas depois a resposta é mais rápida, não é? Portanto, Sim, as doenças infecciosas têm sempre uma resposta bastante rápida, por acaso. Sim. E assim, tirando as tuberculoses que realmente são reconhecidas como tal e têm uma IPP bastante significativa por parte do departamento, as restantes nós temos um problema prático que é a maior parte das infecções dá cura, ou seja, não deixam uma incapacidade, e muitas vezes, e o que aconteceu algumas vezes, os trabalhadores também não têm grande interesse em participar, por muita que haja insistência por parte do serviço, ou seja, como estão curados, têm o problema resolvido e não veem assim uma grande necessidade de participar, isto quando já é extemporaneamente. Ou seja, normalmente daí que as doenças musculoesqueléticas ou até algumas hipocúsias, há sempre a necessidade de participar porque existe realmente um impacto no trabalho e na vida também das pessoas. não houve ali doenças relacionadas com a radiação? Não temos isso verificado, até não temos, assim. Nós normalmente temos sempre as dosimetrias negativas, as pessoas também cumprem com a proteção mínima, são avaliados anualmente e nunca tivemos assim nenhuma situação menos boa que fosse compatível com a exposição à radiação, seja por leucemias ou algum tipo de neoplasia. Por exemplo, sei lá, cancro vesical ou mesmo pulmonar. Não temos nenhuma situação desse género. São sempre radiações muito mínimas e nunca também tivemos um trabalhador que ficasse inapto para o trabalho por acumulação de radiação para além daquilo que está estipulado. Pois, à partida, o dozimento é feito, pelo menos nos últimos anos, tem sido feito sempre 3 em 3 meses no nosso hospital. Atrás, quando eu comecei, fazia-se inclusivamente radioscopia, que era uma coisa que... Sim, é terrível, sim. E fluoroscopia de intervenção no bloco, seja para colocação de peixes, é terrível, mas os nossos dois cardiovasculares, não, os nossos especialistas em cardiologia, não têm conseguido manter níveis inferiores ao que coincidiria à evicção temporária dessa atividade. Mas sim, são os nossos piores no nosso hospital, que é mais ou menos transversal à literatura também, que identifica essa tarefa como de elevado risco. Exato. Não sei se alguém quer fazer alguma questão. Se ninguém quiser, vamos avançar para o próximo palestrante, que vai falar sobre a avaliação da exposição a gases anestésicos num hospital português. É o Dr. Paulo Pinho, médico especialista também em medicina do trabalho. Olá, muito boa noite. Antes de mais, queria agradecer o convite que me fizeram por estar aqui hoje. E o tema é mesmo esse. E, portanto, sobre isto, o que é que eu teria a dizer? Os efeitos adversos para a saúde pela exposição que existe a gases anestésicos são ainda hoje controversos, mas por serem controversos estão recomendados valores limites de exposição para tentarmos então minimizar esses riscos para os nossos profissionais.
Sabemos que a monitorização ambiental é fundamental para avaliar concentrações, aferir medidas de controle, identificar fontes de fuga, sempre com o objetivo final de tentarmos adaptar a periodicidade de vigilância médica dos trabalhadores que realmente estão expostos a estes agentes. E então em que é que consistiu o nosso estudo que culminou num póster que foi apresentado então em 2019? Foi um estudo retrospectivo da monitorização semestral de 3 agentes anestésicos, o protóxido de azoto, o sevoflurano e o desflurano. E nós fizemos esse estudo durante um período cumulativo de 12 anos. Sempre que o valor que nós obtivemos excedia o valor limite de exposição, a amostra era considerada como um valor que não estava conforme. E quais é que foram então os resultados que foram obtidos? Destes 3 que eu falei, o desflurano foi aquele que teve maior proporção de não conformidades, seguido do sevoflurano e por último do protóxido de azoto. Tentámos encontrar aqui algumas justificações para isso e aquelas que nós chegámos à conclusão foi que, em relação a este último, provavelmente por ser já um agente muito antigo, as pessoas têm cuidado quando o usam e, portanto, provavelmente por isto é que houve menos não conformidades. Já o desflurano, que foi aquele que teve mais não conformidades, é um agente que não tem odor e, portanto, muito mais rapidamente pode estar associado a fugas que não são detectadas e também por ser um agente mais recente que os outros. Implica também que haja uma aprendizagem do seu manuseio e, portanto, isto pode ser também realmente aqui um fator que se associa a estes resultados. No que diz respeito aos locais onde encontramos maior proporção de amostras com valores acima dos valores de limite de exposição, foram estes 3 que podem ver aqui. Unidade de queimados, ataque de ressonância magnética e o bloco de cirurgia de ambulatório. E algo que há em comum a todos eles é o facto de ser usado muito a via anestésica inalatória. Nos queimados, porque os doentes estão frequentemente sedados, não é? E, portanto, esta via inalatória frequentemente associa-se a maior risco de fuga. Na TAC, pelo mesmo motivo, acrescido ainda de ser um local onde são feitos muitos exames ao longo do dia e, portanto, também aqui isto é um fator importante nestes resultados que nós obtivemos. E na cirurgia de ambulatório, por este motivo também, associado ao facto de no bloco operatório existirem múltiplas fontes potenciais de fuga de agentes anestésicos, como por exemplo a técnica em si, o material que é utilizado, ou mesmo a má prática médica ou dos profissionais envolvidos. Concluímos também que a ventilação inadequada não parecia justificar a maioria das não conformidades, porque o número de renovações do ar por hora é superior àquele que está recomendado na maior parte dos estudos. E nós conseguimos chegar a esta conclusão medindo o CO2, porque o CO2 é realmente aqui um indicador do ar ambiente. E estava praticamente normal no nosso estudo que foi feito nestes locais. E por último, apesar de tudo, parece haver aqui uma tendência para que estas não conformidades diminuam ao longo do tempo. Portanto, nos 12 anos que nós fizemos, que nós estudamos, aparentemente cada vez há menos não conformidades e nós atribuímos isto a 2 fatores fundamentais. Por um lado, o facto de ter havido uma melhoria substancial das condições das salas em si, e não menos importante também, porque é um aspecto fundamental, a formação dos nossos profissionais. Portanto, acho que são estes 2 fatores que realmente aqui estão subjacentes. Portanto, em jeito de conclusão, dizer que o Serviço de Saúde Ocupacional assume aqui um papel primordial também nesta vigilância, portanto, como muitas outras, mas também nesta é de facto fundamental. E o objetivo final será sempre reduzir a exposição e minimizar as potenciais consequências negativas para a saúde, que é no fundo aqui aquilo que nós pretendemos. Pronto, muito obrigado. Se tiverem questões... Obrigada. Não sei se alguém quer fazer alguma questão. Eu gostava de fazer uma questão que é, isto foi em 2019, não é? Lá até cá já houve oportunidade de fazer alguma intervenção? Sim, aliás, essa monitorização que eu falei tem vindo a ser feita, ainda hoje a temos feito, não apresentei os dados novos porque o trabalho era sobre aquilo que tinha sido feito em 2019, mas ainda hoje temos e essa tendência parece verificar-se, portanto, as medidas que têm sido feitas são as mesmas, é formação aos profissionais e sempre que detectamos algum valor que de facto esteja acima da exposição, tentar perceber o motivo e tomar medidas no sentido de prevenir que isso volte a acontecer. Portanto, sim, não é para ficar, isto não é só para um trabalho, isto é para tomar medidas concretas e para melhorar as condições em geral no hospital. Mas quer dizer,
como disse, a renovação do ar na sala é adequado, não é? Portanto, Sim. aquilo é sobretudo uma acumulação, processo de utilização e de libertação no ar. Uma técnica, por exemplo, A intervenção é sobretudo na prática, no controle da via inalatória, é isso? exatamente, isso mesmo. Sobretudo ao nível da prática anestésica em si. Portanto, a formação aqui é fundamental, sobretudo nos médicos, não é, que desempenham essa prática. Porque, sendo os estudos um bocadinho ainda ambíguos sobre os riscos verdadeiros, não é? Fala-se muito em riscos teratogénicos, no caso das mulheres, mas os estudos são um bocadinho ambíguos e nós preferimos zelar sempre por excesso e sabendo que não é completamente certo que seja inócuo, portanto, aqui a decisão terá que ser sempre proteger e reduzir a exposição. Esse é o mote final. Não sei se alguém quer fazer alguma questão. Acho muito interessante e é de facto desta forma que nós podemos primeiro conhecer, como já foi dito, primeiro conhecer e depois intervir é de facto o trabalho da medicina ocupacional. Obrigada pela exposição. Vamos continuar com a apresentação Regresso ao Trabalho com aptidão condicional, uma revisão da casuística da consulta de medicina do trabalho numa unidade local de saúde, que vai ser apresentado pela doutora Flora Sampaio, que é médica também especialista de medicina do trabalho. Olá, boa noite a todos. Também gostaria de agradecer o convite para participar neste webinar. Pronto, então o tema é sobre o regresso ao trabalho com aptidão condicional. Este foi o póster realizado. E após um período de incapacidade prolongado, sabemos que o regresso ao trabalho constitui um momento crucial na reintegração laboral e os médicos de trabalho têm um papel fundamental na gestão das expectativas do trabalhador e do empregador. A aptidão condicional pode ser entendida como uma forma de proteger o trabalhador, mas também implica um equilíbrio entre as necessidades do trabalhador condicionado, dos colegas e da entidade patronal, que podem apresentar percepções distintas relativamente aos obstáculos inerentes ao regresso. Existem poucos estudos sobre este tema e, sem dúvida, as intervenções são fundamentais e devem promover a diminuição das queixas, a melhoria da capacidade funcional dos trabalhadores e a redução do tempo de absentismo por doença. Os objetivos deste trabalho foram caracterizar a aptidão dos profissionais para o trabalho após a ausência por doença natural, profissional ou acidente de trabalho e as recomendações associadas. Realizou-se uma revisão casuística da consulta de medicina do trabalho de uma unidade local de saúde. Recolheram-se dados sociodemográficos, motivos da ausência laboral, a aptidão para o trabalho e as recomendações resultantes na ficha de aptidão dos exames médicos de regresso após a ausência superior a 30 dias por doença natural, doença profissional e acidentes de trabalho realizados no primeiro semestre de 2019. Os resultados, resumindo, realizaram-se 89 exames de regresso, os trabalhadores apresentavam uma idade média de 54,8 anos, a maioria do sexo feminino, 82%, e 83% dos exames foram por doença natural, 11% por acidente de trabalho e 6% por doença profissional. 60,7% dos exames ficaram com aptidão condicional, os trabalhadores, 81,5% por doença natural, 11% por acidente de trabalho e 7% por doença profissional. Ressalto aqui que todos os certificados de incapacidade temporária por doença profissional verificaram-se no sexo feminino. Também as mulheres prefizeram 83,8% da totalidade das ausências por doença natural, 60% dos acidentes de trabalho e 83,3% das aptidões condicionadas. Relativamente à faixa etária mais prevalente, identificou-se dos 51 aos 60 anos, as principais idades que representaram 39,3% das ausências superiores a 30 dias, sendo cerca de 40% por doença natural. Também nesta faixa etária verificaram-se 44% dos aptos condicionados. Mas ressalta-se aqui que na faixa etária anterior dos 41 aos 50 anos, foi nesta fase de idades que se verificaram 50% dos acidentes de trabalho. Ressalto também que os trabalhadores hospitalares prefizeram 70,4% das aptidões condicionadas e
cerca de 46% realizaram-se exames a assistentes operacionais, 29% a enfermeiros e as restantes categorias profissionais apenas fizeram um total de 25% dos exames. Esta categoria mais prevalente dos assistentes operacionais foi representada por 39,3% de doenças naturais e eles também obtiveram 51,9% dos aptos condicionados. 10 dos trabalhadores foram reconvertidos para diferente posto de trabalho e as principais recomendações que verificamos nas fichas de aptidão foram não mobilizar manualmente cargas superiores a 10 kg, evitar o ortostatismo prolongado e a marcha, não realizar movimentos repetitivos com os membros superiores, a evicção do trabalho em horário noturno e não realizar tarefas com elevado stress laboral. Assim, podemos concluir que o regresso ao trabalho ocorreu maioritariamente com condicionantes. E a doença natural foi o motivo da ausência superior a 30 dias mais frequente e também foi a principal causa da aptidão condicional. O maior número de baixas médicas e aptidões condicionadas observaram-se no sexo feminino e principalmente entre os 51 e os 60 anos de idade. O maior número de acidentes de trabalho ocorreram entre os 41 e os 50 anos de idade. Relativamente às categorias profissionais, os assistentes operacionais e os enfermeiros fizeram o maior número de ausências laborais e de aptidões condicionadas, sobretudo em trabalhadores hospitalares. Estes resultados demonstram a importância da vigilância da saúde dos trabalhadores e permitem-nos também identificar algumas necessidades de intervenção, nomeadamente na implementação de estratégias para a prevenção da doença e da incapacidade dos trabalhadores. Muito obrigada. Não sei se tem alguma questão. Sim, obrigada, doutora Flora. É um trabalho interessante. Não temos aqui nenhuma pergunta da plateia. Não sei se alguém quer fazer alguma questão. Vou colocar uma questão já agora. Antes de mais, agradecer. Achei que foi muito bom, muito interessante. Mas achei uma questão curiosa que achei foi uma das recomendações que estava na ficha, era evitar tarefas com muito stress. E voltando a ficar um bocadinho ao primeiro tema que falámos, o que é o estado de stress? Como é que na prática conseguem objetivar isso, digamos assim? Como é que, se é que o fazem? Não é muito fácil, mas, por exemplo, tivemos alguns casos de profissionais que, por exemplo, tiveram um antecedente cardíaco, uma doença, um infarto, por exemplo, e estavam submetidos a stress elevado ou trabalhavam num serviço de urgência, e então nesse sentido tentamos evitar que estejam nesse tipo de serviços. Se calhar um serviço que não exija tanta alerta e que consigam manter o nível de stress mais equilibrado, no fundo. Mas é difícil porque depois as chefias também não sabem como, às vezes, que tarefas vão atribuir àqueles trabalhadores condicionados para essa exposição. E habitualmente fazem alguma interligação entre a recomendação e as chefias? Sim, sobretudo, por acaso, tem-nos surgido muitas solicitações por parte das chefias quando colocamos limitações após patologias musculoesqueléticas, sobretudo em trabalhadores que realizam cargas e mobilizam as cargas e doentes, trabalhadores de internamento, por exemplo. E as chefias até nos costumam, posteriormente, quando têm conhecimento das recomendações que colocamos na ficha, contactam-nos e até nos pedem uma fichinha mais detalhada de que tarefas é que por exemplo, aquele enfermeiro pode realizar no serviço de internamento, como é que deve realizar as transferências, se é com apoio de outro elemento, se tem que ser com transfer, se pode fazer ou não sozinho, e detalhamos especificamente o tipo de tarefas que aquele profissional pode fazer, também para ajudar a chefia a orientar, não é? O que faz o serviço e a própria equipa, não é? Quem vai colocar naquelas tarefas. Vocês caracterizaram, pelo menos aqui não apresentaram, mas a grande parte são os enfermeiros e os auxiliares, obviamente. E isto tem relação, por exemplo, com o excesso de doenças osteomusculares, uma vez que eles têm esta maior carga. Será que é isso? Sim, porque a maior parte das doenças, que até são as doenças naturais, prevaleceram, não é?
nas causas de ausências superiores a 30 dias e, sobretudo, musculoesqueléticas. E então eles são os que estão mais expostos aos esforços físicos, aos movimentos repetitivos, normalmente achamos que se relaciona por isso. E a questão é perceber se até que ponto é natural ou não, não é? É natural Sim. agravar o trabalho. Pois. Às vezes há o agravamento no trabalho da doença natural também, não sendo profissional. Não sei se querem fazer... há aqui uma pergunta, que é a recomendação de não realização de tarefas com elevado stress não resultou em questões, pedidos de clarificação? Sim. Mesmo as outras que são mais óbvias, também surgem questões, por isso essa, como tem, às vezes precisam mesmo de orientação para perceber. Mas também é assim, normalmente a chefia tem conhecimento da situação que o trabalhador teve, que padeceu, não por nós, não é? Mas pelo próprio. E então também nesses casos até acho que nem surgem tantas dúvidas e entendem os antecedentes e tentam respeitar a nossa decisão. Acho que colocam mais questões quando colocamos a evicção de cargas e também como há muitos mais profissionais com esse tipo de restrições. Acho que são essas as que eles mais colocam questões. Obrigada, doutora Flora. Antes de passarmos para a frente, e porque apareceu aqui uma pergunta que já cá estava, mas que eu não me apercebi, esta questão já cá estava, como eu digo, e portanto foi para o Dr. Paulo Pinho, é que é um comentário no fundo que eu gostava de me contar, que é que seria interessante o cruzamento dos dados ambientais com o dosamento de ácido fólico e vitamina B12. Sim, sem dúvida. Por acaso nunca o fizemos, mas seria interessante, claramente. Obrigado pela sugestão, porque não no futuro. Obrigado. Pensarem sobre isso. Muito bem, então vamos continuar e vamos terminar com a última apresentação, que é a apresentação sobre sala de sujos do bloco operatório. Será um hotspot para a patologia do ombro. Novamente o Dr. Tiago Brito, que, como já disse, é médico especialista de medicina do trabalho. Este trabalho foi um póster e basicamente documentou uma intervenção na área da saúde ocupacional. Intitulou-se Sala de Sujos, um hotspot para a patologia do ombro, e abordou as temáticas das lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho e ergonomia. Aqui do vosso lado direito está documentado o póster realizado e apresentado na altura. Todos sabemos que as lesões musculoesqueléticas são muito prevalentes e são motivo de muitas queixas de incapacidade por parte dos trabalhadores. O segmento do membro superior é aquele que é vulgarmente mais atingido. Em termos de abordagem, a abordagem ergonómica e a correção dos fatores de risco ergonómicos é uma das vias para minimizar este problema e prevenir o aparecimento de novas lamertes. Neste caso concreto, nós procuramos estudar as queixas de vários assistentes operacionais que trabalhavam no bloco operatório e que reportavam queixas ao nível do ombro. Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar as suas condições de trabalho, caracterizar os fatores de risco da exposição e perceber até que ponto as queixas apresentadas se relacionavam com as tarefas desempenhadas. A metodologia foi bastante simples e seguiu a boa prática da saúde ocupacional, ou seja, fizemos uma visita ao posto de trabalho, em que o médico de trabalho e o técnico de higiene e segurança averiguou quais condições de trabalho em termos do espaço físico. Em termos das queixas apresentadas, foram recolhidos os testemunhos dos profissionais, foram observadas as tarefas realizadas e, para documentar a situação de forma mais objetiva, foi usada uma ferramenta validada, o score RUA, Rapid Upper Limb Assessment, que é um score bastante intuitivo e que nos permite ter uma percepção do risco de lesões dos membros superiores. Em termos de resultados e em termos do local
constatamos que a dita sala de sujos é uma antecâmara que funciona entre as salas cirúrgicas e o espaço exterior e basicamente é o local usado para a transferência de sujos, de material cirúrgico contaminado, de resíduos e de roupa dos doentes operados para o lado exterior. Como se pode ver aqui nas fotografias, há um balcão que separa essa sala exterior e através têm que fazer passar esses resíduos. Do outro lado estão os carrinhos, quer de roupa suja, que têm uma altura bastante elevada, mais de 1,60 m, quer os contentores de resíduos, que têm 1,30 m. O que nos apercebemos, já era reportado pelos profissionais, mas comprovamos na visita, é que muitas vezes estes contentores, estes carros, estão cheios além do desejável e até dispostos em múltiplas filas, o que dificulta a tarefa de passagem destes resíduos, porque é feita através do balcão. Em termos de profissionais, constatamos que existem 13 assistentes operacionais alocados a esta tarefa, sendo a maioria mulheres, com mais de 50 anos, e todos eles com mais de 5 anos de antiguidade neste posto de trabalho. Como estava a explicar anteriormente, esta tarefa implica a realização de movimentos de lançamento deste material através do balcão que separa as duas áreas. Portanto, identificamos aqui vários fatores de risco, em especial a elevação dos membros superiores acima do nível dos ombros, a repetitividade de tarefas e a manipulação de cargas, em particular a parte dos material cirúrgico contaminado, que pesa mais 10 kg. Portanto, verificou-se que havia uma correlação entre as queixas e estas tarefas e, no momento da avaliação, mais de um terço dos trabalhadores apresentavam queixas de homalogia persistente, que era compatível com tendinite da coifa dos rotadores, e face a esta avaliação é enquadrável numa possível doença profissional. Em termos mais objetivos, como referi há bocadinho, aplicámos o score RULA, no qual obtivemos uma pontuação de 7, que é muito elevada e que indica a necessidade da implementação de medidas corretivas imediatas. Neste âmbito, em colaboração com os técnicos de higiene e segurança, foi feito um planeamento de algumas alterações neste local, desde logo alterar o espaço da comunicação entre a sala e o exterior, aquele espaço do balcão, criar uma zona de elevação em que fosse possível os trabalhadores transferirem os resíduos sem elevarem os membros superiores, acima do nível dos ombros, substituir os carros, principalmente os de roupa suja, que eram aqueles que tinham uma altura mais elevada, por carros mais baixos, e outra medida mais fácil de implementar ainda, que é o aumento da taxa de retirada deste material para que não se acumule tanto e não exija tanto esforço por parte dos profissionais. Destas medidas sugeridas, a maior parte já foi possível implementar, e mesmo não criando a tal rampa que permitiria menos elevação dos membros superiores, com as outras medidas já foi possível verificar uma redução muito importante das queixas dos trabalhadores. Portanto, em jeito de conclusão, destaco que a Gilmerte, apesar de serem um tema amplamente debatido e até às vezes já cansativo para nós, é um tema sempre atual e é um tema sobre o qual devemos dedicar sempre uma especial atenção. Neste caso, vemos um exemplo clássico da intervenção multidisciplinar, médico e técnico de higiene e segurança, e a importância de articular a vigilância da saúde do trabalhador no âmbito dos exames médicos e também a monitorização do ambiente de trabalho e dos riscos a que o trabalhador está exposto. Em última instância, a aplicação destas medidas corretivas permitiu travar a evolução destas lesões que os trabalhadores apresentavam e evitar o aparecimento de novos casos. Portanto, é tudo. Também estou disponível para algum esclarecimento ou questão. Acho que já me ouvem. Obrigada pela exposição. Este é um trabalho muito interessante, porque, na verdade, chama muito a atenção da importância de nós olharmos para o que o trabalhador está a fazer, não é?
Nós às vezes estamos, é claro que este também é um trabalho dos técnicos de segurança, mas é um trabalho nosso também, não é? Porque se não olharmos para o que eles estão a fazer, não percebemos bem o que é que acontece. E, portanto, esta implementação das vezes pequenas coisas que fazem mudar as tais doenças que às vezes são naturais, mas às vezes não são tão naturais como isso, são mais artificiais, e o nosso trabalho, isto é sobretudo no ambiente profissional, na saúde, tem de facto este trabalho muito repetitivo, como noutros trabalhos, mas este é de facto um que nós vamos conhecendo e que às vezes pequenas mudanças podem fazer grandes resultados, e é interessante que já foi de facto feita alguma coisa, alguma intervenção no sentido de alterar um bocadinho aquilo que nós visualizámos ali. Não sei se querem fazer alguma questão. Não tenho aqui nenhuma questão, mas a minha pergunta é, este é interessante, mas a minha pergunta é, uma dos grandes temas no ambiente hospitalar é de facto o transporte de doentes, nomeadamente com as portas, com o manuseio dos doentes da cama para as macas ou para as cadeiras, o que for. Não, neste aspecto particular nunca fizeram nenhuma intervenção. Isto é uma área que me interessa particularmente, não sei se já tem alguma... No caso em particular da mobilização e no transporte de doentes, reportamos algumas queixas mais pontuais de dificuldades por parte dos assistentes operacionais, nomeadamente por material, nomeadamente as camas, que não estão nas perfeitas condições de funcionamento e limitam também estas tarefas que podiam ser mais simples. E pontualmente essas situações em alguns serviços foram reportadas e articulamos com a área da instalação e equipamentos e fizeram alguma manutenção às camas. Mas são situações um bocadinho mais pontuais e dispersas ao longo do hospital. Esta situação que eu apresentei foi uma situação muito evidente e muito consistente, reportada por todos os trabalhadores, com a mesma tipologia de queixas, referente sempre ao ombro. E por isso apresentamos esta situação. Interessante. Eu falo isto porque os hospitais novos, os mais antigos não têm isto, mas os hospitais novos têm imensas portas. As portas corta-fogo, que era uma coisa que os hospitais antigos não tinham, mas os mais novos têm. E em cada quase 10 metros, as pessoas estão a abrir portas. E abrir, segurar portas, e eu acho que essa vai ser uma patologia do futuro, porque de facto as portas todas deviam abrir automaticamente, mas sabemos que não é isso que acontece, e portanto, se mais ninguém tiver questões de fazer, eu ia aqui aproveitar para recordar que vai haver o próximo fórum, o 16º Fórum Nacional de Medicina do Trabalho, conjuntamente com o 3º Portuguese International Forum on Occupational Health, que será de 27 a 29 de outubro, em Lisboa, na Escola Superior de Saúde de Lisboa. Noutras alturas iremos para outras paragens. Este evento, obviamente, vai receber trabalhos, pósteres, comunicações orais, casos clínicos. Portanto, vamos ter aqui a oportunidade de ter uma série de áreas onde possam trabalhar e apresentar as vossas realidades, porque, como já dissemos, só conhecendo é que podemos intervir e mudar. Os resumos serão recebidos, peço desculpa, até o dia 25 de setembro de 2022. As inscrições já estão abertas. Penso que já todos receberam o anúncio e, portanto, já com
o link para a inscrição, e nós aguardamos então que se inscrevam e que participem. Todo o regulamento para a apresentação de trabalhos está na plataforma, podem consultar o número de palavras que é possível, nomeadamente no título e no abstract, os timings que é preciso para apresentar, o tipo de trabalhos que podem apresentar. Queria ressalvar que preferencialmente os trabalhos devem ter em conta o tema do 16º Fórum, que é novos desafios, os novos desafios que nos deu a pandemia, que nos trouxeram a pandemia, mas outros novos desafios que se vão colocando a nós todos enquanto médicos do trabalho. O mundo está em mudança e nós de facto somos confrontados às vezes com situações que não são muito clássicas, mas que temos que resolver. E, portanto, o desafio neste 16º Fórum é mesmo sobre estes novos desafios. Será que estamos preparados? Portanto, eu convido-vos a participar, convido-vos a enviar trabalhos. Nós agradecemos e, eventualmente, daqui a um ano estaremos a fazer um webinar com os trabalhos premiados do 16º Fórum. Não sei se alguém tem alguma questão, alguma coisa que queira dizer. Temos aqui nosso sócio que nos manda olá do Brasil, agradece a participação, nós também agradecemos a sua participação. Obrigada a todos os participantes e aos palestrantes, naturalmente, por estarem aqui, e foi um prazer este webinar.